os japoneses cuidam tão bem do dinheiro? Eu não estou falando metaforicamente, estou falando literalmente, eles cuidam muito bem das cédulas, das moedas. A primeira resposta é que eles usam muito dinheiro em espécie. A pergunta que fica é, por que um país tão avançado economicamente e tecnologicamente como o Japão ainda usa tanto dinheiro vivo? É isso que a gente vai falar neste vídeo. Qualquer um que chega no Japão se impressiona como o dinheiro em espécie é usado. Não é apenas cédulas, é também moedas, e é por tudo. É em estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes, hotéis, táxi, por todas as partes. Claro que em cidades como Tóquio, na capital, e entre os mais jovens, o pessoal está usando mais cartão de crédito e mais pagamento pelo telefone. Mas ainda assim, o uso do dinheiro em espécie aqui é muito maior do que em países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos. Isso realmente impressiona. E esse é um dos motivos pelos quais os japoneses cuidam tão bem do dinheiro. Eles têm carteiras específicas para o dinheiro. Eu estou filmando a carteira, que é algo bem típico daqui, né? Sim. E é uma carteira mais comprida porque o dinheiro, em geral, não se dobra. É até, digamos, uma má educação ou falta de respeito com o próximo você dobrar o dinheiro. Eu, por sinal, não tenho uma carteira grande assim, acabo dobrando o dinheiro. Mas eles têm até algumas regras de etiqueta, como, por exemplo, eles dão, quando eles entregam o troco, eles dão o dinheiro com as notas viradas com as faces das pessoas que estão impressas nas notas, todas alinhadas, olhando para a pessoa. Também tem outra coisa que, não sei se você percebeu, ele sempre entrega com as cabeças na mesma ordem. Isso aqui é um respeito. Então isso é uma coisa. Além disso, não apenas tem uma carteira para as notas, mas também tem uma carteira específica para as moedas. E se usa muito realmente moedas aqui. Então essa é um dos paradoxos do Japão, porque apesar de todo esse avanço econômico, ainda assim se usa muito dinheiro em espécie. Esse tipo de maquininha aqui tem por todas as partes. Por exemplo, aqui para comprar água, suco, algo. E essa só aceita dinheiro, em cédulas e também moedas. E isso é o caso até mesmo em alguns restaurantes em que o pessoal não aceita mais cartão. Ou alguns nunca aceitaram. E não é qualquer restaurante ruimzinho não. Alguns restaurantes até mesmo de sushi, bem situados, e que não aceitam cartão de crédito. E essa é exatamente a diferença com relação a outros países, por exemplo, na Europa, Suécia, até mesmo no Brasil, Estados Unidos, onde é muito possível você não conseguir pagar com dinheiro em espécie, porque o estabelecimento só aceita cartão de crédito ou alguma outra forma eletrônica. Em alguns desses países é até mal visto você pagar com dinheiro em espécie, como é o caso da Suécia. E aqui no Japão, a situação é exatamente a oposta. Portanto, é mais provável você não conseguir usar cartão de crédito no Japão do que o oposto. Enquanto em outros países é mais provável você não conseguir usar dinheiro em espécie do que cartão. E a gente acaba acumulando não apenas notas de denominação maior, mas também moedas, e até mesmo moeda de 1 centavo de iene, e que sim, acredite se quiser, ela é usada. E das moedas de iene, a gente tem desde 1 iene até 5 ienes, 10 ienes, 50 ienes, 100, 500 e todas circulam. Inclusive, se você tiver uma conta para pagar e for 502 ienes, o atendente espera que você pague 502 ienes. Você não vai embora antes de pagar até os 2 ienes. E a mesma coisa com o troco. Se o troco der 499 ienes, eles vão dar o troco exato
para você poder ir embora. Isso também significa que aqui no Japão o troco jamais é um problema. O que às vezes acontece no Brasil, onde o estabelecimento não vai poder te vender porque ele não tem troco, isso jamais acontece no Japão. Então o dinheiro realmente aqui circula. Uma das coisas que permite esse uso do dinheiro em espécie é justamente a inflação baixa, ou até relativamente baixa quando se compara com outros países, onde nas 2 últimas ou 3 décadas a inflação de preços aqui no Japão rondou na casa de 1 a 2%, com alguns anos até de deflação. Isso, portanto, significa estabilidade da moeda e significa que o que 100 ienes compravam uma década atrás, compra quase a mesma coisa agora. Então isso permite a utilização de notas, cédulas e moedas também. No Brasil, a moeda de 1 centavo já saiu de circulação, porque não tem mais nada de 1 centavo. Isso não ocorre no Japão. Claro que agora a inflação está um pouquinho mais elevada, isso tem preocupado os japoneses, mas ainda assim nada comparado com o Brasil, por exemplo. Então, estabilidade monetária permite o amplo uso de dinheiro em espécie. Um outro motivo é que os japoneses, eles historicamente, especialmente depois da grande bolha que eles tiveram na década de 80, eles acabaram poupando muito em dinheiro. Então eles poupam em dinheiro em espécie, os mais idosos guardam dinheiro dentro de casa, até no armário, e até às vezes o Banco do Japão faz campanhas para que os mais velhos façam com que a moeda circule, notas e moedas. Mas eles também guardam muito dinheiro nas contas bancárias. A confiança que os japoneses têm nos bancos aqui é impressionante. Além disso, os japoneses são bastante conservadores e o uso do dinheiro já virou até uma questão cultural e de tradição por aqui. E esse conservadorismo se intensificou depois do estouro da bolha dos anos 80. Portanto, eles prezam muito pela segurança e confiabilidade. Em uma pesquisa publicada em fevereiro de 2022 pelo site Statista, mais de 55% dos respondentes afirmaram preferir dinheiro do que e-mails eletrônicos por medo de uso não autorizado ou vazamento de informações pessoais. Se olharmos as estatísticas de como os ativos financeiros japoneses estão denominados, comparando com os Estados Unidos e com a Europa, o Japão é o país onde os cidadãos mais colocam os seus ativos em moeda espécie e também em contas bancárias, muito mais do que a Europa e muito mais do que os Estados Unidos, que acabam investindo mais em ações e investindo também em títulos de renda fixa. Por isso tudo que quando se compara a quantidade ou a proporção de pagamentos com dinheiro vivo ou com métodos eletrônicos, o Japão também é um dos países desenvolvidos que apresenta a maior proporção do uso do dinheiro para pagamentos no dia a dia. Então, esse é um dos paradoxos do Japão, que apesar de ser um país extremamente avançado, com um padrão de vida muito elevado e muito tecnológico, ainda assim se usa bastante o dinheiro em espécie. Caramba, olha a qualidade das notas. Tudo assim, dinheiro em perfeito estado, parece que foi impresso ontem.